Livro As Sete Igrejas de Apocalipse, a linha dourada da graça de Deus. Pedro Dong. Prefácio. Você já teve a experiência de estar perdido sem um GPS para indicar o caminho? É terrível a sensação de não saber onde se está, não saber se o destino está longe ou perto. O que vai acontecer daqui para frente? A estrada vai terminar num precipício ou vai chegar a uma rua sem saída? É devastadora a sensação de andar às cegas. A história da igreja é para nós como GPS, que indica onde estamos localizados e para onde vamos. Está longe o destino? Por qual direção seguimos? Os acontecimentos na igreja ao longo dos séculos nos trazem essas respostas e ao mesmo tempo nos direcionam ao cumprimento da vontade de Deus no tempo atual. É também com esse propósito que Deus nos tem concedido a palavra profética. É ela que nos move, governa e dá clareza para prosseguir. À luz do livro de Apocalipse, mais especificamente dos capítulos 2 e 3, abordado nesta publicação, princípios importantes para nosso viver foram extraídos das cartas enviadas às 7 igrejas que representam a história da igreja nos primeiros séculos da era cristã. Desde sua fundação, a igreja sofre perseguições, mas se mantém de pé, porque está fundamentada em Cristo. Enquanto estivermos alicerçados em Deus, não precisaremos temer as provas das quais somos submetidos, pois elas são como dores de parto que redundarão em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho é uma das razões pelas quais os cristãos foram e ainda são perseguidos. Os primeiros cristãos se tornaram exemplo para nós, pois mesmo diante de forte perseguição, não deixaram de evangelizar, o que resultou no surgimento de várias igrejas. Portanto, devemos ser ousados em usar a liberdade que temos para pregar o Evangelho. Amado leitor, a vida cristã é um romance entre Cristo e a igreja, mas também envolve a batalha contra o inimigo de Deus, o qual historicamente não mede esforços para tentar abater os membros do corpo de Cristo. Podemos dizer que a discussão retórica e a busca pela preeminência foram dois fortes ataques de Satanás à igreja. Semelhantemente, hoje o inimigo continua atacando os cristãos para desconectá-los de Deus e de sua vontade. Há quem diga que estudar a história é perda de tempo. Todavia, se soubermos aproveitar as lições extraídas do passado, poderemos evitar os erros que os antigos cometeram. Quando escreveu para a igreja em Corinto, com vistas a ajudar essa igreja a ajustar seu modo de viver, o apóstolo Paulo utilizou-se da antiga história do povo de Israel, a fim de que os coríntios aprendessem com os exemplos e advertências deixados pelos israelitas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e versículos 5 e 6 e 11. Note que Paulo primeiramente diz que a história do povo de Israel não deveria ser ignorada. Depois afirma que por algumas razões Deus não se agradou da maioria deles e conclui advertindo que os coríntios poderiam aprender com os exemplos e as advertências que foram escritas para nós. Atentar para o que aconteceu com a igreja no passado e relacionar os fatos ocorridos com o falar profético atual servirá de vacina contra as armadilhas do diabo que insistentemente ataca para que caiamos na mesma situação dos que nos precederam, desviando nossa atenção da pura palavra de Deus. Diante do que temos visto e ouvido nos últimos anos, cremos que a palavra realmente executa a vontade de Deus. No entanto, muitos cristãos desconhecem esse fato, pois ainda veem a igreja como uma mera organização humana e religiosa. Muitos ignoram que somos o corpo de Cristo e, como tal, devemos estar sob seu encabeçamento. Ignoram também que essa é a vontade soberana de Deus e que, para que seja cumprida, a igreja precisa diligentemente atender sua voz. Assim, convencidos de que podemos e devemos aprender com a história, é com esse sentimento que gostaríamos de apresentar-lhe este livro, cujo conteúdo nos levará a uma viagem no tempo em que percorreremos vários momentos cruciais da história da igreja. Alguns fatos chocantes serão contemplados, mas veremos também que mesmo nos dias mais difíceis e sombrios, Deus sempre contou com um remanescente que brilhou em meio às trevas.
O livro do Apocalipse possui um caráter de revelação histórico e profético. Sob a ótica da revelação, alguns véus serão retirados a fim de que vejamos o plano de Deus para nós que fazemos parte da Igreja. Do ponto de vista da história, veremos como Deus preservou a essência de sua Igreja até mesmo nos dias em que ela estava mergulhada na corrupção e degradação. À luz do falar profético, veremos a direção de Deus para que sejamos vencedores na era do Apocalipse. O autor nos mostra que nosso coração é a peça central do plano de Deus. Precisamos mantê-lo puro a fim de que Satanás não nos conquiste pela porta do coração. Além do coração, o inimigo também buscou minar a Igreja, atingindo a base de sua fé. Foram fortes os ataques à Trindade Divina e isso desencadeou o início de uma série de heresias que viriam a corroer a Igreja aos poucos, distraindo o povo de Deus da fé para uma vida de autoflagelação em busca de certa espiritualidade elevada. A história nos mostrou que isso foi uma tragédia e que a solução para esse tipo de problema é a palavra como espada afiada que sai da boca do Senhor. Veremos que todo desvio traz consequências para o avanço da obra do Senhor na terra. Historicamente, os desvios que a Igreja sofreu fizeram com que ela se apartasse do propósito divino. Porém, como o autor também nos mostra, Deus sempre contou em todas as eras com um grupo de pessoas fiéis a Ele, ainda que o preço dessa fidelidade tenha sido a própria vida. Por fim, esperamos que o conteúdo deste livro desperte e encoraje cada leitor a se unir à linha dourada da graça de Deus, pois no final da história, os que ali estiverem se tornarão vencedores e esse chamado também inclui você. Deus está levantando um grupo de vencedores, um exército que se dispõe a lutar a seu lado, a sair às ruas, a fim de pregar o evangelho do reino, introduzir as pessoas na vida da igreja para serem acolhidas e ter a chance de se tornar vencedoras. São Paulo, junho de 2026, os editores.